Você sabe o que é ser trader? Muitos de nós não participaram das gritarias dos pregões, nascemos no mundo digital, focados em gráficos e plataformas. Mas a adrenalina não deixou de existir. Nossa disputa é diária contra nós mesmos e uma tela de computador, ou muitas. Disputamos cada centavo, cada segundo, no objetivo de ser cada dia melhor. Somos um tipo específico de traders, os day traders. Dormimos à noite e nunca estamos comprados. Nosso game começa todos os dias. A partir da largada, estamos preparados para dar o nosso melhor. Compramos e vendemos durante o dia, quantas vezes forem oportunas. Estudamos, melhoramos e nos dedicamos, em busca da vitória, todos os dias. Às vezes vêm as falhas, que apenas aumentam o nosso desejo de ser melhor. Dedique-se, estude, tenha foco e disciplina e, como qualquer outra atividade, seja vencedor. Você pode ser trader, nós queremos que você seja. E compartilhe conosco esse mundo de adrenalina, vitórias, liberdade e satisfação. Atom SA, a maior mesa de traders do Brasil, convidando você para fazer parte. Acesse www.atomeducacional.com.br e descubra como. Fala aí, pessoal, beleza? Rogério de Araújo, mentor da Atom, aqui gravando para vocês aqui, falando com vocês a respeito de análise técnica, né? Análise gráfica, na verdade, não análise técnica. Que análise técnica aí nós vamos falar de todas as técnicas e operações no sentido de você ter um monte de outras estratégias, um monte de outras coisas a respeito do operacional. Então, vou passar aqui para um gráfico, pra gente, já que vamos falar de análise técnica, já ficar direto na análise aqui, já mostrando o gráfico para vocês, ok? E aí a gente vai falando aqui mais ou menos das teorias que surgiram a respeito disso e como é que elas funcionaram no decorrer do tempo aí. A origem da análise técnica ou da análise gráfica moderna, né? A gente vai ter uma análise técnica de candlestick, japonês tem candlestick, que aí é a análise técnica antiga, né, não moderna, e a gente tem análise gráfica, análise técnica moderna, onde estão os trabalhos do Charles Dow, né, no início do século XX. Dow, ao lado do Edward Jones, publicaram um informativo financeiro, que mais tarde se transformou no famoso, né, do Wall Street Journal, o índice Dow e Jones. Através do jornal, o Charles Dow apresentava suas observações sobre o comportamento do mercado, né? E esse conjunto desses textos foi posteriormente reunido, gerando o que podemos chamar de o início da teoria, né? O início da análise gráfica, a teoria de Dow. E a teoria de Dow, ela é simples de você entender. Uma vez olhando o gráfico, você vai acabar conseguindo entender isso, e você entendendo os gráficos aí, a análise técnica, né, ela funciona de formas com que corresponde aos medos e expectativas das pessoas, né, e o valor que isso tem para as pessoas, e reflete, claro, no encontro de valorização e desvalorização desses ativos com as manifestações gráficas. A teoria, né, na teoria do Charles Dow, o Charles Dow ele escreveu, né, seis pontos teóricos a respeito do seu ponto de vista técnico, operacional ali, e ele deixou claro, bem explicadinho, é um negócio simples. E aí, para quem está começando e quer trabalhar no mercado financeiro, é isso, né? Os índices descontam tudo, né? Os valores dos papéis descontam tudo. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos, das ações ou dos índices, são descontados por esses índices, que consideram todas as notícias, resultados contábeis, financeiros, acidentes, tsunamis, ataques terroristas e tudo mais. Então, o preço desconta tudo.
certo? Então o preço aqui mostrando, isso aqui é um gráfico do índice futuro brasileiro, o índice Bovespa futuro, ele desconta tudo, desconta todas as notícias, tudo que você acha que não está contido nessa informação do preço, está. Né? Os mercados se movem em tendência, e aí é onde chega um ponto crucial. Ele dizia assim, se você tem fundos descendentes, onde um fundo é sempre menor do que o outro, você tem uma tendência de baixa. E para mim isso é bem claro. Quando você olha isso no gráfico, cada vez que o fundo é menor do que o outro, você acaba verificando isso. Ele falava que isso era parecido com a maré, né? Com as ondas do mar e tudo mais, que sempre a onda ela ia menos, ela invadia menos a areia, então ela ia ficando sempre menor, e isso mostrava que os fundos eram ascendentes, ou seja, estava aqui cada vez mais fundo a água, né? E aí acabava formando uma tendência de baixa. E a tendência de alta é exatamente o contrário, aonde você tem os topos cada vez mais fortes, então vai avançando cada vez mais em direção ao topo, né? Vai subindo mais. Então o mercado ele se move em tendências, segundo a teoria do Charles Dow, que é o pai da análise gráfica moderna aí. E o Charles Dow, ele falava que a gente tem 3 tipos de tendência, e aí complica um pouco mais, né, dentro desse parâmetro todo. Mas o básico que o Charles Dow falava e que passava de informação era que isso acontecia. Então você tinha tendências de baixa e tendência de alta. E o princípio e a confirmação de cada tendência, né, só é visto a partir de começa a outra. Né, o princípio de confirmação, para confirmar a tendência, é necessário que os índices coincidam com a tendência, ou seja, eles começam a inverter, né, existe uma coincidência de queda e daqui a pouco uma coincidência de compras, e aí esse mercado acaba invertendo. A outra coisa que converge, né, e ele falava de conversão para isso aqui, é o volume operacional, volume de negócios fechado. O que acontece? Quando você tem uma área onde está invertendo essa tendência, o volume de negócio ele é muito mais forte, porque os vendedores querem continuar vendendo, eles querem que o negócio continue caindo, né? E os compradores começam a comprar. Isso acaba gerando um conflito entre compradores e vendedores, e aqui essa região é a região onde você vai encontrar o maior volume de negócios sendo fechado. Dessa forma, os volumes são convergentes, né? Quando o mercado for mudar a tendência, ele haverá um aumento expressivo de volume nas negociações. Dow acreditava que os volumes menores eram apenas alguns vendedores e compradores agressivos, para mudar uma tendência, na verdade, era preciso que um bom volume o confirmasse. Enquanto não houver um volume alto confirmando a mudança de tendência, vale a tendência anterior. Então, se não tiver um volume comprador forte, não tiver um volume interessante, um volume grande de negócios, né, uma quantidade grande de negócios sendo fechado, esses negócios não vão acontecer. Essa inversão de tendência não vai acontecer. Você vai ter uma continuidade de queda e não vai ter alta no mercado. Né? Utilizar as cotações de fechamento para os cálculos, ou seja, você vai sempre estar olhando os fechamentos para fazer o cálculo. E a tendência é vigente até que seja substituído por outra oposta, ou seja, a tendência de baixa ela vai continuar infinitamente até que seja invertida, até que tenha, né, seja substituído por uma tendência de alta, tá? Uma das coisas também que a gente estuda na análise técnica, análise gráfica, é que você tem 3 tipos de gráficos para se olhar. Esse é o mais fácil de você olhar a tendência, de você visualizar uma tendência, visualizar como é que os mercados estão se trabalhando e como é que eles funcionam e como é que eles acabam tendo essa continuidade, né? E é um negócio simples, né? Onde você tem um trabalho em cima da teoria do Dow. E o Dow fez esse estudo. Posteriormente a esse estudo de fechamento e de tudo mais, o Charles Dow ele acabou trabalhando uma condição técnica operacional, e aí surgiu outras escolas. Essas outras escolas
começaram a trabalhar com um candle um pouco diferente, uma formação de barras, né? E essas barras mostravam uma continuidade de movimentação, e aí você podia identificar nessa formação uma tendência menor dentro desse conjunto gráfico em que você estava olhando. Por quê? Porque ele mostrava exatamente as máximas e as mínimas acontecendo. Quando você tinha as máximas e as mínimas acontecendo, você já conseguia identificar como é que aquele preço estava se comportando, e através também que começaram a usar, né, um padrão de cores para apresentação desse movimento. E aí você conseguia identificar. Eu vou colocar aqui também para você ver o padrão, quando a gente vai falar de um padrão, que esse é o padrão de barras, tá? Esse é o gráfico de barra. O que acontece com o gráfico de barra? O gráfico de barra ele vai mostrar sempre onde está a máxima e a mínima das operações, totalmente diferente daquele de linha que só mostra o fechamento, né? Então ele só vai pontuar nos fechamentos. Já o gráfico de barra não, ele vai mostrar aonde o preço começou a trabalhar, que é essa barrinha pequena aqui do lado esquerdo. Então o preço abriu e começou a trabalhar aqui neste período gráfico, aqui é no dia, né? Porque esse gráfico é diário. Então começou a trabalhar nesse dia, neste ponto, foi até esta máxima, voltou a cair e fechou nessa barrinha à direita, né? Então, por incrível que pareça, o gráfico ele mostra aqui a abertura nesse gráfico, nessa análise do gráfico de barra, né, a abertura máxima, mínima e fechamento. Então, ele mostra dentro aqui como é que o preço começou a trabalhar e como é que ele fechou. E aí também a questão da grade de cores, né, como é que isso aqui trabalha. Se a gente fosse olhar na teoria do Dow, a gente poderia pegar os fechamentos aqui, ó. A gente ia ter, na teoria de Dow, o gráfico fazendo exatamente isso aqui, ó. Era uma linha que a gente provavelmente estaria vendo, né? Mais ou menos isso daqui. É o que a gente ia conseguir visualizar, aonde os topos e os fundos estão descendentes, né, e caindo. Então mostra que a tendência é de baixa, né? Então a gente ia conseguir visualizar da mesma forma, à medida em que você vai vendo mais candles vermelhos e as mínimas sempre menores, você vai vendo que existe uma tendência de baixa aqui, que o Charles Dow descreveu, e muito bem, né? Então, toda vez que a gente for olhar e for fazer uma visão, uma análise técnica gráfica operacional, vai aparecer essas condições operacionais gráficas em que a gente vai conseguir visualizar, ou através de gráfico de linha, ou até mesmo através do gráfico de barras, né, onde a gente começa a ter uma visão mais tranquila em relação ao operacional. Já por outro lado, a gente também tem o terceiro, né, gráfico, o terceiro padrão gráfico, que é o de candles, né, os gráficos de candles, também chamado gráfico de vela, né, ou candelabro japonês, né, ficou popular na década de 90, né, com os trabalhos do Steve Nielsen, né, um autor famoso do livro chamado Japonês Candlestick, né, Chart Techniques, ou seja, técnicas de gráficos, né, análise gráfica, operando candlesticks japoneses. Então, ele também utilizava a formação de preço máximo, mínimo, abertura e fechamento para os desenhos, né, que ele usava como exemplo operacional. Vou colocar aqui também para que você consiga ver, né, a formação de como é que os candlesticks trabalham, como é que os candlesticks são formados. Então, a mesma coisa, no meu ponto de vista, é a mesma coisa do de barra, mas para quem não conhece é muito diferente. Ele vai marcar sempre abertura e fechamento, né, máxima e mínima. Como? Aqui os verdes, a abertura está sempre embaixo, o fechamento sempre em cima, a velinha para cima, aqui a sombra mostra a máxima, a sombra mostra onde foi a mínima, tá? Então você vai ter aqui também mostrando como é que a tendência gráfica se comportou. No meu ponto de vista aqui também, muito simples, né, de enxergar linha de tendência de alta, um gráfico mostrando que fez fundo, testou fundo, não consegue fazer fundo novo, faz máxima, né, começa a subir acima das máximas anteriores, ou seja, inverteu a tendência, está em uma tendência de alta. Dessa forma,
Charles Dow de novo, tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, mostrando que tem um movimento altista. Como é que eu posso identificar isso sem gráficos assim, Rogério, tão olhando se está rompendo topo novo ou não? Basta você olhar qual é a incidência, né, nesse caso aqui, qual é a incidência de mais candles verdes ou vermelhos. Automaticamente você já consegue ver, ó, tem muito mais candles verdes acontecendo desse lado aqui, ó, do gráfico. Daqui para lá, muito mais candles verdes. Dessa forma você já consegue identificar o padrão uma possível movimentação de alta, mostrando que a alta dos preços aqui está acontecendo. Daqui para trás, ó, você vai ter uma incidência muito maior de candles vermelhos, mostrando dessa forma uma tendência muito maior de queda. Você tem uma tendência de queda e tem uma tendência de alta bem desenhada graficamente. Ah, mas basta você olhar a cor, né? Como é que ele está se movimentando? Está mais vermelho ou está mais verde? Como é que ele está se o preço está como? Qualquer criança aqui de 10 anos de idade vai falar, ó, esse aqui está caindo, esse aqui está subindo. Né? Porque é simples. E a análise gráfica técnica, da análise de gráfico, análise gráfica, ela é de um tanto simples. E aí, existem alguns complicadores, né, que vai complicar para o mais novo no mercado, mas facilita para quem já tem um tempinho de mercado, que é as famosas linhas de tendência. Como é que as linhas de tendência elas funcionam? Elas funcionam da seguinte forma. Quando você tem os topos descendentes, ou seja, você tem um topo, outro topo, e aí vem a descendência ali, o topo caindo, né? Os fundos também, mostrando que vem abaixo. Você consegue ligar esses topos, né? E você consegue ligar esses fundos se eles estão subindo. Faz sempre o contrário, quando está caindo liga o topo, quando está subindo liga o fundo, né? Para mostrar qual é a base dele, qual é o teto dele que vem diminuindo. Também vou mostrar isso no gráfico, fica mais fácil para você identificar. Então você olha aqui, ó, você vai ver o topo, aí eu ligo no outro topo e ó, marquei 3 topos diferentes aqui, ó. Ele vem, então mostra aqui que existe uma linha de tendência de baixa. E aí o que acontece exatamente aqui, ó, ele rompe essa linha de tendência acima. Então, quando ele rompe, eu vou esperar ele fazer fundo, né? Um fundo para eu testar isso. E aí ele mostra para mim, ó, que ó, ele tinha um fundo novo ali e que aí ele fez uma linha de tendência aqui, ó, de alta, onde eu vou poder até ajustar que a alta ficou mais forte nesse sentido aqui. Então, eu tenho uma linha de tendência de baixa, onde os topos estão batendo e diminuindo, e eu tenho uma linha de tendência de alta, onde os fundos estão ficando mais altos, mostrando que existe uma continuidade de tendência forte para cima. Ele vinha em uma tendência, acabou invertendo e forçando uma tendência muito mais forte aqui no sentido de alta. Tá? Isso aqui resume tudo. Resume desconfiança do governo, desconfiança em relação à possibilidade de ter impeachment ou não, se vai acontecer ou se não vai acontecer, né? O mercado, né, não acreditando numa renovação e tudo mais. Os ministros, alguns estão caindo, o governo não está fazendo nada. De repente, vem ajuste por aí, nós temos melhora na economia, queda nos índices de inflação e tudo mais, melhora nas empresas, algumas exportações devido ao dólar estar caro, né, e tudo mais. Então aí tem um rally de alta aqui, um crescimento operacional e acaba trazendo uma condição operacional muito, muito favorável para que todo mundo possa ganhar dinheiro. Então o gráfico suporta tudo. Ele mostra exatamente essa tendência, como é que ela é feita, como é que o gráfico trabalha. A outra coisa fantástica de trabalhar com análise gráfica é que você pode usar os índices que o Charles Dow tanto falava, tanto descrevia, que é você colocar alguns indicadores ali, né? E a gente tem indicadores de tendência, por exemplo, como média móvel, né? Média móvel, eu vou voltar para o gráfico para mostrar aqui como é que uma média móvel funciona, que aí você tem uma visão muito mais simples. Vou colocar uma média 17, que é uma média de Fibonacci, baseada numa relação de φ ao cubo, né, e muito utilizada no mercado financeiro.
e quem explica muito bem isso aqui, como ninguém, é o meu amigo James, né? Ele e a esposa dele, a doutora Maria Alice, que tem uma clínica que atende traders e tudo mais. Então, eles fazem isso fantasticamente. Essa média é o que o Charles Dow dizia, que o índice, né, desconta tudo. Os índices, os preços descontam tudo. Então, e ela é o que indica exatamente o que está acontecendo no gráfico. Então você não precisa entender muito se o gráfico está subindo, se ele está em tendência de alta ou de baixa. Basta você olhar para essa linha, para a média móvel. A média móvel está subindo ou está caindo? Ah, ela está subindo, então o gráfico está em tendência de alta. Ah, ela estava caindo aqui, então aqui o gráfico estava em tendência de baixa. Ela lateralizou, ela não está indo para lugar nenhum. Então não tem tendência, né? Não existe tendência aqui. Aí você fala assim, pô, Rogério, mas aí não existia mesmo uma tendência? Não. Se você olhar aqui, ó, esse ponto onde a média está de lado, não existe topo novo. Ó, não fez um topo novo. Não existe fundo novo. Não fez fundo novo. Então, não existe topo ascendente, não existe fundo descendente. Não existe topo e fundo ascendente, né? Nem descendente. Não existe uma relação de Dow. Dentro da teoria do Dow, não mostra que isso não estava funcionando, não estava acontecendo. Não existia um topo novo, não existia um fundo novo. Não existia nada de novo acontecendo ali, né? Por quê? Porque a média mostrava exatamente isso, que não tinha máxima e não existia mínima nova. Existia máxima repetida e mínima acima da mínima anterior. Automaticamente o preço totalmente de lado. Quando o preço faz uma máxima nova, logo aqui, você olha para a média já está inclinada para cima, mesmo com o preço voltando e aí continua subindo, ela continua mostrando essa tendência. Ah, existe inversão de tendência sem que o preço fique de lado? Sim, tá aqui, ó, né? O preço aqui está mostrando exatamente isso. Ele vinha subindo e de repente ele inverte da queda aqui e continua caindo. Por quê? Porque exatamente nesse ponto aqui, ó, o gráfico mostrou exatamente isso que a gente está falando. Ele fez um topo novo, média subindo. Ele vem e faz um fundo novo em relação ao fundo anterior. Ou seja, ele vai inverter para a queda. A média já está inclinada abaixo. Ele volta, a média tenta voltar, mas não consegue, porque ele não vai fazer nova máxima, não fez. Aí quando ele começa a cair, ela vem junto, mostrando exatamente que o gráfico está em tendência de queda. Tendência de alta, tendência de queda, tendência de alta. E o gráfico e o mercado vai atuar sempre dessa forma, subindo, descendo, subindo. Quando ele descer menos do que subir, ele está numa tendência maior de alta. Quando ele descer mais e subir menos, graficamente você vai conseguir ver uma tendência de queda, né? uma diminuição nos preços. Isso é muito simples, muito fácil de enxergar, né? Aqui fica mais complicado olhar por causa desse caminhão de velas aqui, né? Vamos tirar tudo isso daqui e aí você vai ver isso aqui como é que o Charles Dow, né? Ele explicava isso aqui de uma forma muito, muito simples, né? Que era você olhar topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Então ficava mais simples num gráfico de linha, onde você tem os topos e os fundos, ó, para baixo. Você tem os topos e os fundos para cima. Pronto, está identificado. Graficamente, numa linha, você consegue entender que os preços estão subindo, que os preços estão caindo. E isso fica muito mais fácil, muito mais amplo o seu entendimento para que as coisas funcionem, para que você consiga fazer dinheiro aí no mercado, certo? Então, para você que está começando, para você que pretende começar a operar no mercado financeiro, você que quer trabalhar no mercado financeiro e ganhar dinheiro no mercado financeiro, a tendência é essa. Eu tava escorregando, eu vou escorregando na cadeira mesmo. Mania de trader, sabe? Você fica olhando tela de computador, tal, você encosta aqui, vai escorregando, vai escorregando. Para que você vê, você está trabalhando deitado, né? E a vantagem é que pode trabalhar em qualquer lugar e aí a gente fica em casa, tranquilo, né? Relaxado no ar-condicionado, tudo certinho, bonitinho. O cachorro tá dormindo aqui do lado, né? Então você ganha qualidade de vida e acaba relaxando no sentido operacional, trabalhando não no foco. O foco de trabalho não, o foco de trabalho trabalha certinho, bonitinho, olhando para isso aqui. Então eu acho que graficamente
o mercado ele dá essa condição gráfica muito boa para que você consiga trabalhar e ganhar dinheiro com isso, e te dá uma condição operacional onde você faça as coisas acontecerem de forma muito mais simples, muito mais dinâmica, ok? Espero ter ajudado você aí no seu entendimento sobre mercado, a sua compreensão a respeito de análise gráfica técnica, né, que é uma das análises técnicas, a análise gráfica, e aí que você possa ter bom proveito desse intensivão que a gente está fazendo aí, justamente para que você consiga conhecer as técnicas todas, né, o tape reading, a leitura de fita, a leitura de times in trades, a análise gráfica assim como um todo, comportamento de alguns ativos como índice, dólar e outros objetivos operacionais aí, que a gente possa estar ajudando você a chegar nos seus objetivos e você possa vir fazer parte da equipe e trabalhar com a gente também operando. Eu sou Rogério de Araújo, mentor aqui na Atom, faço trabalho de mentoria na mesa júnior, né? Tem mais 2 mentores vindo por aí e a gente vai trabalhar isso de uma forma muito mais dinâmica junto, podendo fazer, aumentar e dar a condição de vocês ganharem muito mais dinheiro, muito mais operações vencedoras aí, né? Com mente vencedora a gente vai longe, com conhecimento, né, e prática disso tudo a gente consegue chegar lá. Espero aí que você tenha aproveitado, você tenha mais informações aí, vai ter muito mais informações para você durante a semana. Hoje é só o segundo dia, e que você consiga juntar as informações que você vai ter durante esse intensivão e possa fazer de você um trader muito melhor, vencedor, claro, e que venha fazer parte da nossa equipe se ainda não faz. Um abraço a você aí, até uma próxima oportunidade. Valeu!